Boa tarde, pessoal do segundo ano. Eu quero tratar com vocês nessa aula. Hoje é dia 31 de 3, nós deveríamos ter aula presencial hoje, mas a gente continua sem aula, vocês e eu também continuamos confinados. Mas, enfim, a gente tem esses recursos de que a gente pode fazer uso, tecnologia, as redes sociais, e assim a gente pode ter esse encontro e tratar sobre esse assunto aqui. E a metafísica é um termo que, na verdade, é formado por dois. Formado pela palavrinha aqui, meta, e essa outra, física. A metafísica foi a forma como a filosofia começou. A metafísica começou com Parmênides. Parmênides era um daqueles filósofos pré-socráticos. Ele que rivalizou com Heráclito, que era outro pré-socrático. Tales de Mileto, de maneira muito incipiente, ao dizer que tudo é água, com o ele começou a tratar sobre o ser, mas ainda não se caracterizava o discurso dele como metafísica propriamente. A preocupação de Tales de Mileto era com o arquê, palavrinha grega que significa princípio. Mas os filósofos pré-socráticos posteriores a Tales de Mileto começaram a dar alguns relances, a vislumbrar algo do que seria a metafísica. Quem mais fez isso foi aquele filósofo chamado Parmênides, que dizia o ser é e o ser não é, entre outras coisas. Então, ele, ao tratar sobre a incontrariedade, ou sobre a imutabilidade, ou sobre o ser, ele lançou as bases do que viria a ser chamado de metafísica, principalmente a partir de Aristóteles. Platão, que com Sócrates e Aristóteles foram os três maiores filósofos gregos daquele período, começou a tratar, ele na verdade tratou sobre a metafísica, ele era um metafísico. Agora, quem escreveu um livro específico sobre o assunto foi exatamente Aristóteles. Agora, a origem do termo metafísica, é importante a gente ter isso em mente. Eu vou explicar para vocês aqui como foi que o termo metafísica surgiu, para a gente entender isso. Esse é um dos termos em relação ao qual a gente deve ter mais clareza, não só na filosofia, mas em quaisquer visões ou tratativas que a gente tiver com a questão do ser, que é exatamente a metafísica. A metafísica também, pessoal, é quase, não é um sinônimo, mas há um termo que muitas vezes é usado pelo termo metafísica, que é o termo ontologia. Ontologia, ontó, é de uma palavra grega também, eimi, que é a palavra grega para ser, e a nossa velha palavra logos, que significa discurso, razão, debate e assim por diante. Então, ontologia é o estudo do ser. Há uma pequena diferença da ontologia em relação à metafísica. Agora, vejam só, o termo metafísica, sobre a origem, ele foi usado pela primeira vez por um estudioso, vamos chamar de biógrafo de Aristóteles, chamado Andrônico de Rhodes. Andrônico de Rhodes, estudioso da obra de Aristóteles, começou a classificar, a catalogar os escritos do chamado Estagirita. Estagirita era o termo como outro nome, outro termo, alcunha pela qual Aristóteles era conhecido. Então ele começou a separar os escritos de Aristóteles. O que ele escreveu sobre os analíticos, a física e assim por diante.
Aí ele chegou num ponto que ele tinha escritos, mas não tinha como denominá-los. E como na ordem em que ele estava vendo, esses escritos vinham depois dos escritos de Aristóteles sobre a física, sobre a natureza, a palavra física vem da palavra grega traduzida por natureza, ele pensou, bom, se esses escritos, para os quais eu não sei como denominar, se eles vêm depois da física, eu vou chamá-los de metafísica. Metafísica significa depois ou além da física. Então, observe, essa é a etimologia do termo metafísica. Foi assim que começou, e começou de certa forma por acidente. Inclusive, eu falei para vocês no início, Aristóteles tem um livro exatamente com esse título, que é um livro uma das leituras mais importantes de Aristóteles. Então, observe que o conceito preliminar de metafísica pode ser, ou se articula, conforme três momentos seguintes. Os três são os seguintes. A metafísica, segundo o primeiro momento, é a ciência do ente enquanto ente. Em outras palavras, é a ciência do ser enquanto ser. E aqui você vê a relação com a ontologia. Onto, ou ente, significa sendo. A metafísica seria então a ciência do ser enquanto ser. Depois, a filosofia é vista como a ciência do fundamento do ente, ou fundamento do ser, ou fundamento do sendo. O que é o sendo? O sendo é o que é. E o terceiro momento é a metafísica como ciência da totalidade do ente, visto a partir do ser. Eu sei que parece um tanto abstrato demais, mas, enfim, esse é um assunto que, se você começar a captar melhor os seus conceitos, você vai ter uma visão muito mais clara, uma percepção melhor do que há no mundo. Você não vai ver a coisa apenas a partir da sua aparência. Você vai ter alguns elementos para observá-las, para vê-las a partir do que elas são, a partir da sua essência, a partir da metafísica. Então, Aristóteles nos diz que a metafísica, que é o mesmo que a filosofia é a metafísica. Ela começou como a metafísica. Ela começou como um estudo do ser. Ela começou como uma busca do arquê, dos princípios. Então, essa ciência iniciou-se com a pergunta e a resposta a respeito do princípio de todas as coisas. Se você pegar, eu não estou com um livro aqui, a Metafísica de Aristóteles, mas eu anotei a página. Se você tiver acesso a esse livro e ler a página 10, você vai ver essa pergunta que trata sobre o princípio de todas as coisas. Então, a filosofia como metafísica é o princípio de todas as coisas. Em outras palavras, se perguntar sobre o que trata a filosofia trata sobre o ser, ou a filosofia trata sobre o que é. Quer dizer, a filosofia, nesse sentido, ela é a ciência do todo. Ela não é a ciência de tudo. Ela é a ciência do todo. Na medida em que ela procura o fundamento das coisas, em que ela inquire sobre o que as coisas, o ser é essencialmente, e não na sua aparência apenas. Então, por que isso é importante para vocês do segundo ano? Porque a gente está tratando sobre a filosofia moderna. Na filosofia moderna há uma guinada, há uma mudança de paradigma, por assim dizer. Estou usando a expressão mudança de paradigma,
que foi uma expressão inclusive usada por um filósofo da ciência chamado Thomas Kuhn, que escreveu um livro intitulado A Estrutura das Evoluções Científicas. E aí, para explicar a mudança na estrutura das revoluções científicas, ele cunhou essa expressão, mudança de paradigma, uma mudança de modelo. Então, quando a gente chega na filosofia moderna, há uma mudança de paradigma, ou pelo menos a preocupação passa a ser outra. Observe que na filosofia antiga, assim como na filosofia medieval, aquilo de que tratavam os filósofos era a questão do ser. Tanto é que a pergunta principal que os filósofos faziam era essa perguntinha aqui em latim: quid est, que significa o que é. Essa é a pergunta mais fundamental de todas. O que é? Quando se faz essa pergunta, se está inquirindo pela essência das coisas, para aquilo que faz que aquilo seja o que ele é. Tá? Então, isso aqui prevaleceu nos escritos dos filósofos gregos antigos. Sócrates, ao contrário dos que vieram antes dele, os pré-socráticos, tratavam sobre cosmologia. E anteriormente aos pré-socráticos se tratava sobre cosmogonia. No livro de vocês têm essas definições, essas distinções entre cosmogonia e cosmologia. Só que quando a gente chega a Platão, ou melhor, a Sócrates, a preocupação dele passa a ser o homem, a ética, o ser. Então veja, a Sócrates, você sabe, que não escreveu nada, ele não deixou escrito nenhum. Se ele escreveu, não ficou. E é difícil que ele tenha escrito, porque ele não acreditava em filosofia, em que se devesse escrever filosofia. Ele acreditava, a visão que Sócrates tinha quanto à filosofia é que ela se dava no dia a dia, na rua, no contato com as pessoas, nas discussões. É por isso que ele perambulava pelas ruas de Atenas. Então, por que é que eu estou tratando sobre metafísica aqui? Porque quando a gente trata sobre a filosofia moderna, eu estou repetindo, uma mudança de paradigma. Se a filosofia, tanto antiga quanto medieval, tratavam sobre a metafísica, a filosofia moderna passa a discutir a epistemologia. Então, olhem só. Antes, a ênfase era quanto ao que é. A pergunta que se fazia era exatamente essa: quid est? E agora, na filosofia moderna, cujo pai é René Descartes, a pergunta que se faz é: o que é que eu posso conhecer? Quer dizer, a ênfase sai do ser para o conhecer. Tá? Então, observe, essa aqui passa a ser a preocupação principal dos filósofos na modernidade. Episteme significa conhecimento. Epistemologia é uma teoria do conhecimento. E aqui houve várias visões epistemológicas. Veja, houve um filósofo alemão chamado Schelling, que foi contemporâneo a Hegel, que dizia que houve um retrocesso. A filosofia deu como que teria dado um passo atrás. Ela estava num patamar elevado, tratando sobre a questão do ser, tratando sobre o que realmente mais importa, e agora ela trata sobre a epistemologia. Não é que a epistemologia não seja importante. Aristóteles tinha epistemologia, Platão, contemporâneo, e antes dele tinha uma epistemologia. Mas agora a grande questão é o conhecimento. Ela, nesse caso, já não está tão preocupada quanto a ser uma ciência ou um conhecimento do todo. Então, a gente trata sobre metafísica, primeiro, para ver essa mudança de paradigma que houve, e da qual foram protagonistas aqui, tratando sobre a epistemologia, filósofos como Descartes,
foi um filósofo francês do século XVII, Descartes, bem como depois de Descartes houve Spinoza, Baruch Spinoza, e outro, um teólogo alemão, esse aqui era holandês, esse era francês, e houve um alemão chamado Leibniz. Esses todos seguiam uma linha ou uma corrente epistemológica chamada racionalismo. Veio depois uma corrente que se opunha a eles, ou que tinha uma visão diferente, chamada empirismo, e da qual eram representantes John Locke. Outro representante dessa corrente foi David Hume, e um terceiro foi George Berkeley. Então, olha só, se esses três de cima, Descartes, Spinoza, Leibniz, propunham o racionalismo, que se conhece pela razão, que a razão pode dar conta do conhecimento. Esses três aqui, entre outros, mas esses três aqui, John Locke, David Hume e George Berkeley, eles propunham o que foi chamado de empirismo. A palavra racionalismo vem da palavra razão, e a palavra empirismo vem do termo grego empeirekos, que significa experiência. Então, esses três que foram proponentes do empirismo britânico propunham que o conhecimento vinha pela experiência. Não quer dizer que eles não fossem racionais, não quer dizer que eles abrissem mão da razão, mas eles não achavam, eles não dissociavam a razão da experiência. Então, veja que houve essa mudança, uma mudança que vai prevalecer pelo menos durante todo o período da filosofia moderna. Aqui vão aparecer vários outros depois deles, tratando sobre epistemologia, não só com várias percepções diferentes. Aqui a gente tem racionalismo e empirismo, mas houve também uma filosofia que se originou na Escócia, no cenário britânico, chamada de realismo do senso comum. O principal defensor dessa visão foi um filósofo escocês chamado Thomas Reid. Teve um dos seus livros publicados para o português, acho que há uns 6, 7 anos, mais ou menos, e que teve uma influência muito grande, não somente na Escócia dos seus dias, como nos Estados Unidos do século XIX. Então, pessoal, aqui, sim, depois dele vem também Immanuel Kant, que teve uma influência muito grande, principalmente com um livro intitulado A Crítica da Razão Pura, em que ele propõe um caminho intermediário entre o empirismo e o racionalismo, e cuja teoria, além de complexa, e que é muito influente, hoje tem algumas oposições. Eu não vou entrar nisso agora, porque é bem detalhado, e eu acho que eu não quero que o vídeo se estenda muito, mas apenas para dizer para vocês que houve essa aqui também, essa corrente, e que sobre a qual oportunamente a gente vai tratar. Então, se liguem aqui, Immanuel Kant. Houve esse aqui, que não aparece normalmente não aparece nos livros, nos manuais de filosofia, mas é alguém cujas ideias são muito importantes, porque todo o empenho dele foi para refutar a filosofia de David Hume, que também era escocês. Então houve um embate entre eles, e ele se propôs a refutar a filosofia empirista de David Hume. Então, mesmo depois da filosofia moderna, um ou outro ainda tratou sobre o assunto, mas a epistemologia foi um assunto do qual se ocuparam os filósofos
principalmente na modernidade, quando se chega àquele momento da filosofia contemporânea, em que surgem filósofos como Nietzsche, como Schopenhauer, como Karl Marx também, e outros. Agora no século XIX, principalmente, aparecem filósofos como Heidegger. No final do século XIX e início do século XX, aparecem também Ludwig Wittgenstein, aparecem vários outros, um alemão que vem com a ênfase mais hermenêutica, que foi Hans Gadamer. A gente não vai se deter neles agora, porque esse é assunto da filosofia contemporânea, mas quando a gente chega a eles, há exatamente uma crise da metafísica. Martin Heidegger, filósofo alemão, fala sobre uma pós-metafísica. Em maior ou menor grau, todos eles se opõem ao discurso metafísico. A crítica à metafísica, embora a gente pode dizer Descartes era um metafísico, Spinoza era um metafísico, em alguma medida ele está muito relacionado ao panteísmo, são um termo que você pode anotar para procurar depois, ou me perguntar quando do retorno às aulas presenciais. E Leibniz foi um metafísico por excelência. Agravem esses termos todos, anotem todos. Vocês podem achar os significados nos sites, na internet. Podem procurar nos dicionários de filosofia e a gente pode discutir sobre tudo isso. Agora, eles, tratando sobre o conhecimento, não abandonaram de todo a metafísica, principalmente Leibniz. Agora, aqui há o racionalismo, predomina nesse período o racionalismo. Só que, depois de alguns anos, e com a proposta racionalista de que a razão daria conta de tudo, há um desgaste. O racionalismo, como uma maneira de enxergar o mundo e de acessar a todos os conhecimentos a partir da razão, única e simplesmente. Na filosofia antiga e na medieval, sobretudo, começando na verdade com Santo Agostinho, a metafísica, a filosofia estava associada à teologia, que é uma forma de metafísica também. Agora, com o advento do racionalismo, principalmente proposto a partir da filosofia moderna, há um desgaste. E esse desgaste, alguns chamam de fissuras da razão. No livro